E essa palavra de hoje, ela vai ser mais descontraída, ela não tem muito cara de palavra não, viu gente? Mas é por causa de alguns assuntos, alguns temas que têm acontecido ultimamente, que tem me incomodado muito. E tem muita gente me perguntando, e essa semana eu até tive com um apóstolo, conversando algumas coisas com o apóstolo, falei assim, apóstolo, pelo amor de Deus, cada minutinho que eu tenho com o apóstolo, eu faço tanta pergunta para ele, coitado. A gente na UTI dos hospitais, a gente saiu nos hospitais aí fazendo umas visitas e orando com o pessoal nas UTIs, e aí eu ia perguntando, a gente sai de um leite UTI, o apóstolo, isso aqui, apóstolo, será que, como é que é? Jesus está voltando? Como é que é isso, apóstolo? E aí a gente vai especulando ele, aquela coisa. Mas irmãos, o que acontece? A gente tem observado, pela atual conjuntura, que o diabo ele tem feito de tudo para desqualificar a verdade. E as nossas verdades. Irmãos, nós cristãos, nós temos alguns fundamentos de fé que sustentam a nossa religião, a nossa fé, a nossa vida. Cristo, Deus, o Espírito Santo, a palavra, a igreja, são coisas que para nós têm valor inquestionável. Eu acredito que todos aqui crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Mas irmãos, o diabo está numa campanha tão ferrenha para falar que esse livro aqui nada mais é do que um livro de grandes homens que escreveram ele. Nada mais é do que um livro comum. O diabo está numa campanha feroz aí agora para destruir a família, que é o que nós cristãos temos de mais importante que a família, que é o que? Homem e mulher, que se unem numa relação que se chama o quê? Casamento. E agora não, homem com homem, mulher com mulher, isso está virando lei. O diabo está de cima da igreja, por exemplo, para fechar as portas da igreja, para não deixar as igrejas conseguirem autorização para funcionar, falando um monte de falcatruas. Tem erros, irmãos? Tem. Mas em tudo que a gente for olhar na sociedade, todas as entidades, todas as associações, tudo, a gente vai perceber falhas. Porque é gerido por homens, e nós não somos perfeitos. Aqui em Goiânia, agora recentemente, não sei se vocês ficaram sabendo, no jornal, acho que foi no Diário da Manhã, ou não foi no Popular, abriram uma igreja gay, 2 pastores, e aí está uma foto de capa lá, os 2 pastores abraçados no púlpito, os 2 homens, no púlpito. Irmãos, a Bíblia que eu estudo, o Deus que eu sirvo, Ele é um Deus muito amoroso, mas Ele é fogo consumidor também. E esse negócio não vai dar certo, gente. Deus vai mandar fogo do céu. E vai sobrar caco, vai voar caco para tudo quanto é lado. Esse negócio não é o que Deus falou. Não é o que Deus tem nos ensinado. A coisa está banalizando de uma forma tal. E aí, às vezes, eu fico me perguntando assim, gente, quais são as nossas verdades? A gente sustenta a nossa vida em cima de quê? Tem um pastor aí, que é deputado federal, que assumiu a presidência de uma comissão, lá em Brasília. Gente, mas esse homem está apanhando tanto, que é o pastor Marcos Feliciano. Mas esse homem está apanhando tanto, simplesmente porque ele falou que ele não concorda com o casamento de homem com homem, mulher com mulher. E você sabe o que eu acho interessante nisso tudo? Que poucas pessoas se levantaram para defender ele. Às vezes ele falou muita coisa que a gente queria falar, e não falamos, o cara vai lá e fala, e todo mundo fica calado. E esse cara está apanhando, gente do céu. Agora que a gente começa a ver uma movimentação das igrejas dando estrutura para ele, dando respaldo para ele.
Ele tem lá seus erros, que seja, mas aquilo que ele está defendendo é algo que nós defendemos também. A família para nós ela é constituída de homem e mulher, pai e mãe. Deus criou o homem, depois Deus criou a mulher. Não tem um meio termo nisso não. E o cara apanha, e a igreja às vezes não se posiciona. Nós somos muito pacíficos, isso é bom, ótimo. A palavra nos ensina isso. Mas irmãos, nós também somos protestantes. A nossa essência cristã, ela vem do protestantismo. E às vezes nós somos muito calados. Às vezes a gente não tem coragem, nós não temos coragem às vezes de expor as nossas ideias e falar aquilo que nós achamos, acreditamos, segundo a palavra de Deus. Porque a gente sabe que se abrirmos a boca, vai vir paulada. Irmãos, e o diabo não está brincando. E o diabo não está brincando. Todo aquele que levanta, ele está descendo o pau mesmo. Às vezes lá no seu emprego, você fala que você é crente, eles vão descer o pau em você. Lá na sua escola, seja onde que for. Mas irmãos, posiciona para você ver. Fala, sou, e com orgulho, que vocês vão ver. Eles podem até tentar descer o pau, mas o dia que esse pessoal passa por dificuldade, tem um problema na família, tem uma enfermidade, eles vão atrás de você para você orar por eles. É ou não é? Eles te chamam para ir nos hospitais, eles te chamam para orar por fulano de tal, eles te chamam para... Porque pelo menos você se posicionou e eles vão ter a gente como referencial. E eu acho que a gente está precisando disso. Esses dias eu estava olhando, e um dos assuntos que eu discuti, que eu conversando com um apóstolo, foi justamente agora essas últimas questões aí do Papa. Gente, é um negócio que tem me intrigado muito. Tem me intrigado muito esse Papa. Eu até falei que da última vez que eu preguei, o cara é gente fina, não é? Você olha, o cara é gente boa. A Bíblia fala do falso profeta, do anticristo, no fim dos tempos. E tudo indica que esse Papa provavelmente deve ser o falso profeta, que é aquela pessoa que vai ser uma espécie de avalista do anticristo. Lá em Apocalipse 17, se vocês lerem lá no verso 11, fala dos 8 reis, e o 8º é a besta. O Vaticano é uma monarquia, eu estava até olhando ali agora na internet, que ele foi criado no dia 7 de junho de 1929, pelo Papa Pio XI, que foi o primeiro rei do Vaticano. Papa Francisco hoje é o 8º rei. E aconteceu tudo igual está na Bíblia, inclusive que o 7º duraria pouco. Vocês podem ler aí Apocalipse 17, 11. Vocês vão ver aí essa passagem. Eu até já li ela aqui, mas deixa eu ler de novo. Vamos lá, Apocalipse 17, abre aí. Apocalipse 17, 11. Vamos ler a partir do 9. Isto exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são 7 montes onde a mulher está sentada. Isso aqui está falando da religiosidade. Essa mulher representa a religiosidade. E esse local aqui é onde está o Vaticano, tem os 7 montes. Elas também são 7 reis. 5 já morreram, um está governando e outro ainda não apareceu, e quando aparecer precisará governar por pouco tempo, que aqui é o 6º, porque a minha versão aqui ela é a nova versão atualizada, ela deve estar bem diferente de vocês aí. E quando aparecer precisará governar por pouco tempo, e o monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive mais, é o 8º rei, que faz parte dos primeiros 7 e que vai ser destruído. E eu fui até o apóstolo e falei assim, apóstolo, esse negócio tem fundamento? Ele falou assim, tem, Kleber. E o apóstolo falou um negócio interessante. Ele falou, Kleber, volta lá no Apocalipse 13 para você ver. É lá em Apocalipse 13 que fala do falso profeta. E esse Papa, ele foi eleito no dia 13/3/2013. Tudo nele dá 13. Isso o apóstolo me falando. Tanto é que se você pegar o nome dele, Papa Francisco, são 13 letras. E foi falando.
Eu falei, gente do céu. Irmãos, eu não sei o que está por vir, mas eu sei o que a palavra diz. E às vezes a gente precisa ter coragem de falar algumas coisas que dificilmente a gente tem falado. Esses dias chegou uma pessoa em mim e falamos assim, mas a gente serve o mesmo Deus. A única diferença nossa é a Bíblia, que a minha Bíblia é diferente da sua. Eu falei, não, mano, vamos até mudar de conversa. Para mim, Bíblia só tem uma. Não existe uma segunda Bíblia. Porque algumas religiões aumentaram livros da Bíblia, outras diminuíram, e tudo tem várias Bíblias. Para mim só existe uma, foi canonizada e a que Deus fala é através dela. Irmãos, onde eu quero chegar nisso daqui? Que nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos saber que Deus é esse que nós estamos servindo, e esse ano é um ano de ensino da palavra. E às vezes a gente, como servos de Deus, dentro da casa de Deus, às vezes a gente conhece muito pouco a palavra. E é por isso que às vezes nós não temos argumentos para se posicionar. Às vezes quando acontecem essas situações que o diabo age, a gente fica calado, você sabe por quê? Porque falta fundamento, falta conhecimento da palavra. Às vezes a gente não quer pregar, mas eu vou pregar, eu vou falar o quê? Eu ainda não sei, eu sei tão pouco. Irmãos, às vezes nós estamos com medo de falar daquilo que é uma verdade que a gente vive, que é Deus. E a gente começa a viver uma vida parecendo uma mentira. E nisso o diabo deita e rola. Irmãos, eu quero te dizer algo, Deus te escolheu. Deus tem um propósito tão grande na sua vida. Não deixa isso passar batido, não. Seja ousado. Pega o microfone, pede para pregar, chega no Bispo Jones, eu quero pregar, deixa eu pregar, eu tenho coisa para falar, eu estou em jejum, em oração, eu estou em santidade, eu não estou em pecado não, na sua célula, abre a boca, na sua escola, abre a boca. Gente, se nós não fizermos diferença, nós não vamos encher essa nação jovem, nós não vamos encher essa igreja, nós não vamos ganhar Goiânia. Vai entrar ano e vai sair anos, nós vamos estar os mesmos grupinhos. Nós precisamos de ter revelação da palavra. Nós precisamos de conhecer esse livro que a gente segue. E aí eu puxei algumas partes bíblicas, porque eu vi uma polêmica tão grande esse dia em alguns programas, que eles estão querendo provar agora que a Bíblia está errada, gente. Gente do céu, eu fico indignado com algumas coisas. Você pega, por exemplo, eu trouxe aqui artigo 226 da Constituição. Artigo 226 da Constituição. Olha só o que diz. Quem trouxe a Constituição, abre aí, artigo 226. Ninguém trouxe a Constituição não, gente? Pelo amor de Deus. Gente, aqui tem duas Constituições. A Constituição brasileira e a Constituição de Deus. Aqui é a regra maior nossa, espiritual, que rege a nossa vida, e aqui para a gente ter uma vida em convivência no Brasil. E o interessante é que no artigo 226, diz o seguinte, a família, a base da sociedade, olha só, a base da sociedade tem especial proteção do Estado. A Constituição do Brasil fala que o Estado tem que proteger a família. E aí o pessoal vem com a conversa falando o seguinte, o Brasil é um país, é um Estado o quê? Laico. Todo mundo sabe disso, não sabe? Todo mundo sabe, já ouviu falar essa história. E aí o que acontece? Gente, eu estou falando isso aqui, às vezes vocês estão pensando assim, meu Deus, o que esse cara está querendo falar? Mas é porque eu tenho visto tanta gente falar algumas besteiras, e por isso que eu quis trazer a Constituição. Gente, o país é laico, mas o país não é ateu, ele não é arreligioso. Ele não pode se posicionar em prol de uma religião, mas isso não significa que ele é contra alguma religião, ele não é contra não. Tanto é que se você pegar a Constituição, na primeira parte da Constituição, que chama preâmbulo da Constituição,
Eu vou ler para vocês. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos na Assembleia Nacional Constituinte para instituir o Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundado na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos. Vocês estão vendo isso aqui que está circulado? Vocês têm que ver, gente. Ninguém trouxe a Constituição. Tem uma parte circulada aqui embaixo. Aqui. Vê se vocês conseguem ver aí. Eu circulei, mas vocês podem ver na Constituição de vocês. Está escrito assim: promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Sob a proteção de Deus. A própria Constituição fala de Deus, gente. A própria Constituição. Não estou falando que alguém, o Silas Malafaia, que falou, não. Então, mais um argumento para você ter na sua célula quando alguém chegar para você e falar isso. E aí, o que acontece? Lá no artigo 226 da Constituição diz o seguinte: que a família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. E lá no Código Civil, no artigo 1500... Deixa eu achar aqui o artigo para vocês. 1511. Quem trouxe o Código Civil? Ninguém também? Ah, não é possível. O casamento... Olha aí, tá vendo? O casamento estabelece comunhão plena de vida com base na igualdade, deveres e direitos do cônjuge. Olha só. 1514. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Irmãos, quem aqui tem dúvida de que casamento é homem e mulher? Quem nunca pegou uma Constituição, um Código Civil na mão? Artigo 1514. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam a vontade perante o juiz. E sabe o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal falou que não, isso aqui está tudo errado, gente. Isso aqui está tudo errado. Casamento, quando fala casamento, a lei queria dizer homem com homem e mulher com mulher, gente. Por que nós não fomos lá para a porta do Supremo protestar? A igreja inteirinha ficou calada. Tivemos que engolir isso. Minha palavra? Irmãos, o diabo tem feito de tudo para desconsiderar a Bíblia. Porque a Constituição ele já está praticamente rasgando ela. Então ele vai tentar agora desconsiderar um dos fundamentos da nossa fé. E olha que eu vou falar uma coisa para vocês. Muita gente está pregando heresias por aí e tem seguidores. Se nós não conhecermos a palavra, não soubermos algumas coisas que acontecem, nós estamos sujeitos a essas situações. Lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural. Gente, isso aqui é interessante. Às vezes você encontra com algumas pessoas, você não sabe se é homem ou se é mulher. Vocês já perceberam isso? Porque hoje é homem e mulher já colocando silicone, as mudanças de sexo, as cirurgias plásticas. Você olha assim, você se depara com a situação, você fala assim: meu Deus, isso aí é o quê? Não é sério. Você fica constrangido uma hora. As pessoas estão perdendo a afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te
também destes. Lucas 21, 25. E haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto os poderes do céu serão abalados. O que devemos fazer quando vemos estes sinais? Mateus 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Irmãos, será que nós estamos verdadeiramente preparados para o fim dos tempos? Será que se Jesus hoje fosse o arrebatamento, será que você subiria? Será que nós iríamos encontrar com o Senhor hoje, se fosse o arrebatamento daqui a pouquinho? Qual tem sido a nossa verdade de vida? Nós temos vivido em cima de quê? Em que nós temos acreditado? Quais são as nossas crenças? O que nós temos pregado? Hoje as coisas são muito rápidas. E às vezes a gente quer fazer as coisas assim numa pressa tal, e a gente não tem zelado por algo que Deus cobra muito de nós, que é a santidade. Às vezes a gente tem visto essas brigas aí que têm acontecido, essas ingerências malignas contra a legislação, contra a igreja, contra o povo de Deus, essas situações todas, mas quais são as nossas opiniões? Quais são o que nós acreditamos? Será que nós estamos vivendo numa santidade tal que Deus tem aberto os nossos olhos para que nós possamos observar essas coisas? Ou não? Sequer nós estamos percebendo que está tendo uma briga ferrenha ultimamente. Irmãos, Deus espera um resultado maravilhoso de nós, porque nós temos o encargo de tirar esse povo do mundo e colocá-los no céu. Tem muita gente perecendo, precisando da nossa ajuda. E Deus, quando Ele olha na terra assim, Ele enxerga você. Você crê nisso? Você crê que realmente que Deus te chamou? Ou você acha que é você que decidiu ser crente e veio para a igreja e está aqui frequentando um culto? Irmão, se você está aqui hoje, é porque Deus é que te escolheu. Deus tem algo maravilhoso para você. Não foi você que escolheu Deus, não. Deus apontou o dedo e falou assim: é ele, é ela. Só que para Ele agir na sua vida, Ele precisa da sua concordância. Ele precisa que você aceite os princípios dEle, as verdades dEle, aquilo que Ele nos ensinou, seja através da palavra Bíblia, seja através da palavra profética, dos profetas, dos pastores, mestres. E às vezes nós temos muitas dúvidas na nossa cabeça. Irmãos, nós temos que tirar essas dúvidas, nós temos que estudar a Bíblia, nós temos que procurar conhecer isso daqui. Lá em Hebreus 11, fala dos heróis da fé, homens que foram cortados, homens que foram estraçalhados por leões, homens que foram presos, mas homens que seguiram a Deus de tal forma que essas dificuldades não os fizeram retroceder. E ao final, lá no verso 38, tem uma passagem que eu acho maravilhosa, que eu sempre, quando eu leio aquilo ali, eu me sinto confrontado. Fala o seguinte: homens pelos quais o mundo não era digno. Irmãos, esses caras foram tão homens de Deus, tão guerreiros, que o mundo não era digno deles. O mundo não merecia esses caras, não. Lá fala de Abraão, Moisés, Jefté. Lá fala de uma série de homens e mulheres.
E aí eu fico perguntando assim, e eu, será que esse mundo é digno de mim? Será que o mundo é digno de você? O que você tem feito para Deus falar assim, o Gabriel, o mundo não é digno dele. E aí, o que nós temos feito? Qual é a verdade da nossa vida? Irmãos, o interessante, que eu fui observar algumas curiosidades bíblicas, eu trouxe algumas aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui. Que coisas assim, que está tão claro na palavra, mas que demora às vezes milhares de anos para a ciência falar assim, é mesmo. E às vezes ainda não fala, eles não aceitam, eles não engolem a palavra. O diabo tem feito de tudo para que você não acredite na Bíblia, viu, gente? Que você não estude a Bíblia, que você não tenha tempo para praticar Bíblia. O diabo tem feito de tudo para que você... Esse dia eu escutei uma que eu achei engraçada, o cara disse que estava com sono, estava sem sono, estava querendo dormir, eu falei assim, eu vou ler a Bíblia, porque toda vez que eu vou ler a Bíblia me dá um sono. Gente, pelo amor de Deus, Bíblia não é para isso não. O cara está lendo a Bíblia para dormir. Gente, nós estamos rindo, mas nós temos que chorar. É sério. Nós estamos meditando a palavra, para quê? Próximo slide. Próximo. Mais um, enter. Olha ali. Você acredita nisso daí? Adão e Eva. Você acredita? Na arca de Noé. Antes de ontem mesmo uma pessoa me perguntou, pastor, você acredita mesmo que existia esse trem dessa arca de Noé? Como é que colocou tanto de bicho lá dentro? Então quer dizer que eu não sou descendente, ele não falou desse jeito, então quer dizer que eu não sou descendente de Adão, eu sou descendente de Noé. Aí me perguntou, e Abraão, veio antes ou depois de Noé? Achei o máximo. E agora vocês querem assustar? Quer que eu fale algo para você? É líder. É líder, gente. Olha só. E é de uma das nossas igrejas ainda. Não é da sede não, gente. Não é da Nação Jovem. Na Nação Jovem não tem isso, lógico, né? Ah, que isso. Jonas e a baleia. Aqui está baleia, gente, mas não é baleia não, viu? Viu? É um peixe. Mas deixa a baleia aí. Mas não é tambaqui não, né? Josué e as muralhas de Jericó. Você acredita mesmo nisso, gente? Sansão e os cabelos dele. Daniel na cova dos leões. Moisés e o mar vermelho. Irmãos, quais são os nossos argumentos para a gente falar sobre cada um desses atos? Se alguém chegasse em você e perguntar, quais são os seus argumentos? O que você falaria a respeito de cada um deles? Qual é o seu conhecimento bíblico para isso? Qual é a sua sustentação na palavra para justificar eventos tão notórios e tão conhecidos? Escutaram? Discover Channel. Próximo slide. Se você fosse um ateu, logicamente não acreditaria. Para alguns, acreditar em histórias tão fantásticas seria o mesmo que desistir da sua dignidade intelectual. Quem, em perfeito juízo, acreditaria nessas loucuras? Porque foi loucura, gente. A resposta está lá em 1 Coríntios 1, 27 a 29. Somente aqueles que entendem que Deus escolheu as coisas fracas, loucas, vis e desprezíveis deste mundo para confundir aqueles que pensam ser sábios, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Irmãos, é por isso que a palavra da cruz é loucura para muita gente que está no pecado. Nós precisamos de viver em santidade para entendermos as loucuras de Deus e a sua ação. É por isso que muita gente, às vezes, não entende vida de cruz. Às vezes não entende as loucuras que às vezes a gente faz em prol do Evangelho. Quem está no pecado não entende isso não, gente. Quem está no pecado não sabe o que é orar.
pessoa vê assim, mas esse cara orando todo dia. Quem está no pecado não entende o que é você chorar na presença de Deus. Quem está no pecado não entende o que é você vir num culto para aprender um pouco mais da palavra. Irmãos, nós precisamos levar essa vida para quem está no pecado. Deus habita em você. Isso é uma fonte de água viva. Leva isso para as pessoas. Fale para as pessoas aquilo que você está vivendo, aquilo que Deus tem feito por você. Não precisa ficar inventando história, não precisa dar o testemunho do fulano de tal, não. É tempo de cada um aqui ter os seus próprios testemunhos. Quando Davi se apresentou diante de Saul, gente, não foi à toa não, gente. Se você observar lá, Davi falou assim, já matei ursos e leões. Vai na Discovery Channel lá, depois você senta lá com Israel, vai lá na Discovery Channel lá e vê quais são os bichos mais violentos que tem. É o urso e leão. O cara já tinha matado. Nós temos que começar a matar os nossos ursos e os nossos leões, porque senão vai ficar fulano de tal matando urso, fulano de tal matando leão, e você contando a história deles. Cadê as nossas histórias? Cadê a sua história? Cadê a minha história? Cadê o meu testemunho? As coisas loucas, nós precisamos fazer diferença. Porque quando aparecer aí essas brigas aí, gente falando isso, você fala assim, não, meu amigo, a palavra não diz isso. A palavra diz isso, isso e aquilo. Você sabe o que falar e você vai falar isso com paz. Se a pessoa vai acreditar ou não, mano, quem gera convencimento é o Espírito Santo. Isso é problema que Deus vai resolver. Mas nós vamos fazer a nossa parte. E aí eu peguei algumas curiosidades, porque no próximo slide aí, porque a gente vê que a ciência tenta desqualificar Deus todo momento. E pior que toda vez ela sai perdendo. E quanto mais a ciência estuda, mais ela se aproxima de Deus. E aí eu fico perguntando, será que nós somos um desses loucos por Deus? Ou nós somos um desses sábios aí, que sabe de tudo, conhece de tudo? E vive tentando achar erros e incoerências na Bíblia. Você já viu? Tem gente que parece que só quer achar problema na Bíblia. Usa a Bíblia para achar problema. Mas é por quê? Porque quer usar a palavra, não para se edificar, mas quer usar a palavra para tentar justificar as suas frustrações. Às vezes a pessoa está precisando de cura. Precisando de revelação. E tenta achar a palavra, vai lá na Bíblia para achar uma desculpa por aquilo que ela está passando. Irmãos, tem muito professor aqui, de seminário, instituto. Tem agora um monte de letrinha, né? Tem uma sopa de letrinha, CMC, CM não sei o quê, né? Tem tudo quanto é letrinha aí para vocês fazerem de curso, gente. Se quiser aprender a Bíblia. Até meu nome eles colocaram esse dia para dar aula. Eu falei assim, vou ter que fazer um intensivão com o pastor Célio, que é o professor nato aí, ó. Mas, irmãos, vamos ensinar. Mesmo. Jesus era novinho, ia para as sinagogas e ia ensinar. Você pegar a palavra mesmo, você vai ver que Jesus quase não pregava. Grande parte Jesus passou ensinando. Não precisa preocupar em fazer aquele sermão maravilhoso, não. Vê um versículo que Deus está falando contigo, está mudando a sua vida, ensina isso para quem está contigo. Na sua célula, mas você vai falar com autoridade, você vai falar com humildade, você não precisa querer florear coisa demais não, e tal, inventa moda demais, não vai sair nada. Fala daquilo que você está vivendo, muito mais fácil. Próximo slide. Olha só aqui as curiosidades que eu tirei aqui, para ver o que vocês acham. Posição da Terra no espaço. Olha o que a ciência diz. Até 1650, depois de Cristo, o mundo acreditava que a Terra era sustentada por alguma coisa. Em alguns povos, eles acreditavam que era um grande animal. Irmãos, olha o que a Bíblia diz. Em 1500 antes de Cristo, olha só, dá 3.000 anos de diferença. A Bíblia já falava sobre a posição da Terra no espaço. Jó 26:7. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Fato que a ciência não descobriu até 1650. Olha o próximo slide aí.
Olha lá. Olha como é que é a terra da ciência. E pior que, gente, algumas religiões acreditam que é um elefante mesmo, viu? Eu puxei isso aqui porque realmente é um elefante. Eles acreditam que é um elefante que sustenta a terra. Podia ser outro bicho, né? Um elefante. Olha só isso aqui que eu achei muito interessante. Dos átomos. Somente há pouco tempo que a ciência descobriu que tudo que nós vemos é feito por coisas que não vemos, que são os átomos. Nós somos moléculas, né? Nós. Mas a Bíblia, 2000 anos atrás, aí, período em que Hebreus foi escrito, olha o que lá em Hebreus 11:3 fala. Aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Próximo slide. Olha lá, ó. Está parecendo um Mussum dos Trapalhões, não está? Dá uma acelerada aqui. O formato da Terra. Aristóteles, em 300 antes de Cristo, sugeriu em seu livro Sobre os Céus, que chama o livro, que talvez a Terra fosse uma esfera. Nem tinha certeza. E o interessante, que olha uma curiosidade que eu encontrei isso aqui, que eu também não sabia disso não. Quase 2000 anos depois de Aristóteles, num período em que a ciência ainda dizia que a Terra era plana, as Escrituras, a palavra de Deus, serviram de inspiração para Cristóvão Colombo navegar ao redor do mundo. Gente, Cristóvão Colombo saiu o mundo afora no meio dos mares aí porque ele acreditou nas Escrituras. Interessante isso, né? Por quê? 300 anos antes de Aristóteles, por volta de 740, 680 a.C., no livro de Isaías 40:22, ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. A Bíblia já falava que a terra era redonda. Próximo slide. Olha lá, tinha muita gente que não navegava com medo de cair num abismo. Mas Deus já estava sentado no círculo da terra. Das ondas de rádio, até isso, gente, tem na Bíblia. Olha só, que coisa, hein? Por volta de 1846, depois de Cristo, o cientista britânico James Clerk Maxwell, vai ser consagrado a bispo amanhã. Não, mas não é esse Maxwell não, viu, gente? Brincadeira. Sugeriu que a eletricidade e as ondas leves eram duas formas da mesma coisa. Assim ele descobriu que o fato em que a luz podia ser enviada e depois se manifestar em fala. Por isso conseguimos falar do outro lado do mundo em questão de segundos, já que as ondas de rádio viajam na velocidade da luz. Mas 3.300 anos antes de Maxwell, em Jó 38, 35, Deus fez uma pergunta intrigante para Jó. Ou mandarás aos raios para que saiam e te digam, eis-nos aqui. Interessante, né? Mandou os raios sair e dizer, eis-nos aqui. Deus já estava mandando recado, próximo slide, através de ondas de rádio. Eu falei assim, olha só, que coisa. Da entropia, eu nem sabia o que era isso aqui, gente. Olha que nome. É uma função, esse negócio aqui é meio doido, viu? Vou ler até rápido aqui, que eu mesmo não custei entender isso aqui, viu? A entropia é uma função da termodinâmica associada ao grau de desordem. Recentemente, a ciência descobriu que tudo está se desgastando e deteriorando à medida que a energia está se tornando cada vez mais escassa. Isso significa que o universo irá se deteriorar ao ponto que haverá uma morte da energia térmica e, portanto, não haverá mais energia disponível para o uso. Em 3 lugares na Bíblia indicam que a Terra está se deteriorando. A Bíblia já mencionava tal situação milhares de anos antes. Isaías, levantai os vossos olhos para o céu e olhar para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente, porém a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás e ficarão mudados.
E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. Próximo slide. O mundo está acabando, gente. A historinha está acabando. E nós somos conhecidos como geração eleita. Prepare, Jesus está voltando. Do ciclo das águas, somente por volta de 1600 depois de Cristo, que a ideia de um ciclo completo da água foi compreendido pelos cientistas, em função das descobertas de esses caras aí, ó. Mas 500 anos antes de Cristo, 2000 anos antes da ciência entender o ciclo das águas, olha só o que falava lá em Eclesiastes. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Eles voltam depois para lá, né? Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. Ele, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. A água vai para o mar, sopra as nuvens, cai na terra e assim vai. É o ciclo das águas. Nessas passagens aqui, nesses 3 versículos, a Bíblia fecha o ciclo certinho. O ciclo hidrológico está explicado na Bíblia. Próximo slide, vocês vão ver aí o ciclo hidrológico. Coisa que tem pouco tempo. Mais outra loucura aqui, ó. Esse aqui eu achei interessante. Foi por causa dessa lei que a teoria do estado imutável ou criação contínua foi desconsiderada. Hoyle dizia que em alguns pontos do universo, chamado eartrons, gente, eles investigaram isso agora naquele acelerador de partícula aí. Depois isso aqui é outra história. A matéria ou a energia estava sendo criada constantemente, mas a primeira lei da termodinâmica afirma exatamente o contrário. Realmente não há criação ocorrendo hoje em dia. Tudo está acabado, tudo está pronto, exatamente como a Bíblia diz, ou seja, tudo já foi feito, não tem nada sendo criado mais, tudo já está pronto. Olha o que a palavra diz, Gênesis 2:1, as escrituras dizem, assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. O original em hebraico usa o particípio para indicar que uma ação completada no passado nunca mais iria acontecer. A criação foi acabada, de uma vez por todas. Isso é exatamente o que a primeira lei da termodinâmica diz. Ou seja, Deus já fez tudo. Próximo slide. Já está pronto, gente. Na verdade, o trem agora está acabando. Já está ficando chato, né? Só mais um aqui, né? Tanto de coisa, né? Mas eu vou ler mais um aqui, gente. Ciência, somos somente no início do século XX, que o homem descobriu o ciclo das correntes de ar. Agora não é de água mais, agora é de ar. A Bíblia descreveu um ciclo de correntes de ar 2000 anos antes dos cientistas descobrirem. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Eclesiastes 1:6. Nós sabemos agora que o ar ao redor da Terra gira em gigantescos círculos, no sentido horário em um hemisfério e no sentido anti-horário no outro hemisfério. Próximo slide. Esse é o ciclo do ar aí, que influencia. Próximo slide. Que influencia as relações meteorológicas. Irmãos, a cada descoberta e a cada ano que passa, os cientistas estão comprovando que a Bíblia já diz há milhares de anos. Assim, no tempo certo, Deus está revelando os seus mistérios. Mas muitos estão assistindo inertemente às coisas passarem, mesmo sendo alertados que estamos vivendo o fim dos dias. Vocês já escutaram aquela história assim que fala assim, que tudo está na Bíblia? Tudo está na Bíblia? Foi daí que eu parti para procurar essas curiosidades. Eu falei, gente, será que tudo está na Bíblia mesmo? Aí eu vi uma coisa na minha cabeça, falei, isso aqui, será que está na Bíblia? E achei. Aí, sabe aquele negócio de viajar na maionese mesmo? Isso aqui está na Bíblia? Tá, mundo de Bob. Você vai, viaja lá e está na Bíblia.
Irmãos, está tudo na Bíblia, está tudo na palavra. Você tem resposta para tudo. Se você está com dúvida em alguma coisa, é porque você não procurou na palavra. Mas se você procurar na palavra, você vai achar. Você pode ter certeza disso. E tem muita gente para te orientar. Muita gente. Mas em compensação vai ter muita gente também para te desanimar. Para te tirar do propósito. Então, eu queria que nós tomássemos muito cuidado com a nossa vida cristã. Para às vezes nós não sermos cristãos muito comuns, tradicionais. Às vezes nós temos pouca idade, mas nós já somos velhos na fé. Às vezes a gente não faz nada. Irmãos, nós precisamos fazer diferença, mas é com santidade, com presença de Deus, conhecimento, revelação da palavra. Eu estou falando isso por causa, é um ano muito focado na palavra. Procure estudar a Bíblia este ano. Procure conhecer. Se isso chama atenção, essas curiosidades, procure nisso. Mas se não, se você quer saber sobre outras coisas, procure. Mas conheça a palavra. Conheça esse fundamento que nós temos seguido. E para encerrar, eu queria citar 2 casos aqui, que a ciência reconheceu a Bíblia também. Estou batendo tanto na ciência, mas teve alguns casos que a ciência reconheceu a Bíblia. Próximo aí, ó, na oceanografia. Um ex-oficial da Marinha, ele leu uma vez lá em Salmo 8:8, e falava assim, ó, se Deus disse que há veredas do mar, eu vou encontrá-las, porque lá em Salmos fala das veredas do mar. E esse cara descobriu que a Bíblia mencionava, isso em 1800, depois de Cristo, ele descobriu algo, ele confirmou algo que a Bíblia já falava 3.000 anos antes. Lá em Salmo 8:8, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas do mar. Ele conseguiu, esse cientista, provar a existência das veredas dos mares. É o nome dele aí, ó, Matthew Maury, não sei se a pronúncia é essa, ele é um ex-oficial da Marinha Americana. E aí o próximo slide, o ciclo das correntes oceânicas. Entendeu? Quem viu aquele filme O Último Dia, como é que é? Uma coisa assim, o dia da manhã, um trem assim. O dia depois da manhã, um trem assim. É em função disso daí, ó. As dimensões do navio, isso aqui que mais que eu achei interessante, isso daqui, ó. Isso aqui eu achei o máximo. Em 1609, depois de Cristo, em Or, na Holanda, engenheiros decidiram construir um navio de acordo com as medidas descritas em Gênesis 6, 42 milhões de litros cúbicos. Fato, aí são as medidas, 30 por 5 por 3 aí, os engenheiros aí, o pessoal, a turma da matemática aí, ó. Fato que revolucionou a construção de navios. Por volta do ano 1900, todos os grandes navios no oceano tinham basicamente as mesmas proporções da Arca de Noé. Isso pode ser confirmado pelo registro de navio de Lloyd, no Almanaque Mundial, se vocês estiverem com dúvida, viu? Olha só que interessante, os caras falaram assim, eu vou construir como se fosse um navio com as medidas da arca. Irmãos, esse negócio deu tão certo, revolucionou a indústria naval, que em 1900, quase todos os grandes navios que navegavam nos oceanos seguiam essas medidas. Ou seja, a Bíblia, há milhares de anos, conforme Gênesis, Deus revelou a Noé as dimensões da arca que ele deveria construir, qual seja os 42 milhões. Tais medidas só foram copiadas por homens em 1909 e se tornaram padrão por séculos. Próximo slide, está lá alguma coisa aí a respeito. Último slide, penúltimo slide, precisamos ser sal nesta terra, fazendo a diferença para que o mundo não apodreça. Mateus 5,13, vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Será que nós vamos assistir o mundo acabar sem nada fazer? Último slide. Será que nós fazemos parte de Hebreus 11:38? Homens pelos quais o mundo não é digno?
Irmãos, eu não sei o que você quer aprender na palavra. Eu não sei o que você ainda tem dúvida na sua vida cristã. Eu não sei quais são suas curiosidades. Eu coloquei algumas aqui, fui tirando assim, coisas que dificilmente você vai ver alguém vir pregar aqui no púlpito para falar da primeira lei da termodinâmica. Entropia. Você não vai ver essas tranqueiras aí. Talvez a única vez na vida que você vai ver isso dentro da igreja foi hoje. Eu tirei essas coisas esdrúxulas mesmo, para mostrar isso, que a palavra tem resposta. Nós precisamos achar as nossas verdades, aquilo que sustenta a nossa vida, para levar isso para frente. O diabo não está brincando de ser diabo, já estão praticamente rasgando a nossa Constituição brasileira. E agora, como nós estamos aproximando do fim dos tempos, eles vão tentar rasgar a outra nossa Constituição, que é essa daqui. Só que eles vão sair rasgados. Essa aqui eles não dão conta, não. Essa daqui eles não dão conta. Mas essa daqui, ela tem que andar no nosso coração. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, ó Santo Deus. O Senhor tem um propósito para cada palavra ministrada. O Senhor tem um propósito na vida de cada um aqui presente. Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, em relação à palavra, em relação à Bíblia. Traga algo novo a nós. Traga um desejo, Senhor, de conhecer esta palavra. Traga um desejo, ó Pai, que ainda nós não tivemos. Traga uma revelação nova de cada versículo. Senhor, nos incomode a estudar a palavra. A cada dia que não lermos a Tua palavra, Senhor, traga a nós um incômodo. Senhor, mas que o Senhor possa nos ensinar a cada dia, porque queremos, ó Deus, ser sal. Queremos ser homens pelos quais o mundo não é digno. Pai, queremos sermos fiéis a Ti. Queremos representar a Ti com excelência, porque Tu és um Deus maravilhoso, porque Tu és o nosso Deus, e assim nós Te louvamos com uma salva de palmas, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, procura a Bíblia mesmo, lá na sua célula. Faça algumas curiosidades, pede às pessoas para levantar algumas curiosidades, debate a palavra. Pode chegar aqui, Cris. Quer dar um aviso? Então, assim, façam isso. Mas, irmãos, vamos ficar em pé. E antes de sair, nunca deixe de estudar a palavra. Amém?